A gente gosta de carnaval, a gente gosta. A gente vai pro bloco, a gente vai. A gente vai pro sambódromo também. Samba com a sandália de prata faz tudo isso. E os pés ficam como? Doídos, sofridos. E aí a gente às vezes deixa de aproveitar a festa por causa disso. E é sobre esse assunto que a gente vai começar a nossa conversa com o Dr. João Paulo Bergamaschi. Exato. Que é o jeito certo de falar o nome dele. Muito obrigada, doutor, por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Às vezes a gente perde a festa por causa do pé. Geralmente a gente perde a festa quando abusa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com os pés. E as principais lesões que nós temos durante o carnaval são as lesões traumáticas. O que são lesões traumáticas? Sejam elas por entorse, alguma torção no tornozelo, quando tá no salto. Uso de salto, uso calçado inadequado, muitas vezes na rua, na avenida, um buraco ou alguma irregularidade no piso que gera essa torção. E outro tipo de lesão são lesões decorrentes de sobrecarga. Que aí as bolhas, calosidades... Nossa, eu não tinha nem pensado nas bolhas. Outras eu tinha pensado lesões por sobrecarga que pode acontecer e geralmente são bem limitantes, né? Não, acabam com a festa, porque às vezes por conta de uma bolha a gente não consegue continuar. A gente sempre ouve histórias de celebridades que acabam o desfile chorando, numa situação extrema, isso em decorrência de lesões nos pés. Mas, doutor João, por exemplo, a celebridade atravessou a avenida, desfilou, tal, nananana, chega lá no final com o pé sangrando. O problema é esse machucado momentâneo ou pode trazer sequela? Isso pode gerar alguma coisa que repercute com o tempo, mas geralmente são lesões mais agudas, que elas necessitam de um cuidado mais imediato, entendeu? Tá. Então, isso acaba, de certa forma, necessitando do cuidado naquele momento. Tá. Diferente dos entorses, por exemplo. O entorse talvez precise de um cuidado mais a médio prazo, então aí precisa de toda uma programação de reabilitação. Sim. Então... Tá. Vamos responder então perguntas que vocês de casa mandaram pra gente. Sabrina Gaspar pergunta: qual tipo de sapato é mais indicado para maratonar nas festas de carnaval? Ela quer fazer tudo, Sabrina. Muito legal, O ideal é que o calçado seja leve e confortável, tá? Obviamente, quanto maior o salto, maior a chance de ter algum trauma, alguma torção no tornozelo ou no pé. Então, o ideal são calçados tênis, com algum tipo de amortecedor, que são leves, que são confortáveis para poder fazer uma movimentação um pouco mais brusca e eventualmente sambar de uma forma mais adequada. Não que necessariamente seja o mais bonito, né? Porque as mulheres, principalmente, querem ir com uma sandália e tal. Aí a gente precisa de um cuidado extra. Mas, doutor João, e a rasteirinha, que é super confortável, é indicada? A rasteirinha funciona bem também. Funciona? A rasteirinha, o problema da rasteirinha é que a gente, quando não tem uma musculatura, principalmente da parte posterior das pernas bem condicionada, isso pode gerar alguma dor. Tá? Alguma dor por algum processo inflamatório ou por alguma... Nas pernas. Tá, verdade. E os pés, quando tem rasteirinha, tomar cuidado com calosidade e bolhas, né? Que aí são todas as outras opções de calçado, pode gerar alguma lesão desse tipo, dependendo do número, dependendo se o sapato é novo e não foi testado, não está amolecido, então isso a gente precisa tomar cuidado também. Próxima pergunta foi enviada pela Cecília Castro. Dancei muito no bloquinho pré-carnaval e meu joanete ficou inchado e dolorido. Coloquei gelo e melhorou, mas gostaria de saber se tem algo que eu possa fazer para evitar novamente o incômodo neste final de semana. Tá, para quem não sabe, o joanete é quando tem aquela curvatura um pouco mais acentuada do dedão, né? Então a parte interna do pé fica com aquela proeminência e isso gera um atrito no calçado. Dói? Dói. Joanete dói? Dói, geralmente dói. Tá? Dependendo, obviamente, dos graus de joanete, causa uma dor limitante, uma dor que em algumas situações acaba precisando fazer até um tratamento mais direcionado, alguma correção cirúrgica para corrigir essa deformidade. E o que a Cecília pode fazer para não ter essa mesma dor neste próximo final de semana que ela já teve no final de semana anterior? O mais importante é evitar um calçado que fique gerando um atrito nessa região. Então, aqueles calçados de ponta muito fina, bico fino, isso geralmente é mais prejudicial. Tá? Então, calçados com a ponta um pouco mais larga, tá? E sem dúvida nenhuma, tratar o joanete de alguma forma, né? Tem alguns exercícios que podem ser feitos para poder melhorar a parte da dor, tá?
E se o calçado estiver gerando algum desconforto, algumas superfícies, algum algodão, algum adesivo que a gente consegue colocar na proeminência e isso acaba diminuindo o atrito. Tá. E também, em última hipótese, eu imagino não usar esse calçado por um tempo, né? Encosta e usa outro. Próxima pergunta foi enviada pela Gabriela Caldas. Sofro constantemente com cãibras. Bebendo bastante água, consigo preveni-las pelo menos durante o carnaval? Tá. A desidratação é apenas uma das causas do surgimento das cãibras. Então, assim, existem inúmeras causas que podem causar as cãibras, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, se ela se manter bem hidratada e bem alimentada, nutrientes, potássio, sódio, a chance de ter alguma cãibra acaba sendo menor. E outra condição também é uma pessoa que não está acostumada a fazer alguma atividade física, faz uma atividade exaustiva momentânea e a musculatura entra em fadiga. Isso pode gerar alguma cãibra, alguma dor mais localizada por conta disso. Tá, então o excesso de atividade pode provocar, mas se eu, mesmo cometendo excesso, tomar muito líquido, evita? Ajuda, com certeza. Boa, ajuda, evitar não evita, né? Tá. Doutor João, já volto a conversar com você. Mais uma pergunta, doutor? Vamos lá. Juliana Garcia, a aplicação de gelo é suficiente para tratar uma entorse? Não, geralmente o gelo é uma etapa desse tratamento, tá? Então, se são entorses leves, o gelo é um processo importante nessa recuperação para diminuir o inchaço e a dor. E entorses um pouco mais graves, o gelo é apenas uma etapa. Quanto tempo de gelo, doutor? Geralmente preconizamos nos primeiros dias 10 a 15 minutos a cada 2 horas, que é um período, um período aí mais intensivo para conseguir um resultado mais rápido. Tá. Obviamente não é todo mundo que consegue fazer nessa frequência, então o que a gente preconiza é que realmente a pessoa faça o máximo que ela pode em relação à frequência. Então não é suficiente, mas é importante. É importantíssimo. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Viviane Moura. Como devemos cuidar de calos pós-carnaval num pé diabético? O pé diabético é uma situação específica, né? Por quê, doutor? A chance de ter algum tipo de complicação num paciente diabético é maior. Tá? O que ocorre com diabetes, que ele acomete a vascularização periférica, então são os pequenos vasos da periferia que acabam entupindo e então prejudica muito a irrigação nas extremidades. Então, quando tem alguma lesão, algum calo, isso deve ser avaliado por um médico especialista, tá? Para poder avaliar com mais detalhes o risco que isso pode estar gerando para esse paciente por conta do diabetes. Tá? Muitas vezes só raspar o calo com uma pedra dome, alguma coisa do manicure ou pedicure, isso pode gerar um problema para o pé diabético. Então isso não é legal fazer? Não é legal. Isso deve ser examinado ou avaliado por um médico especialista. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Silvana Soares. Se o meu calcanhar ficar com rachaduras, há algum problema em passar pedra pómez? Teoricamente não. O nome correto é pedra pómez mesmo? Pómez, isso. É largamente utilizada, é uma pedra de origem vulcânica, tá? E que pela alta porosidade, é utilizada para poder justamente tirar a camada mais superficial da pele que possui células mortas, tá? Então essas rachaduras são em decorrência de uma morte celular na camada mais superficial da pele. Tá, mas há algum problema? Nenhum problema pode passar. Se existir alguma rachadura mais profunda que provoque algum sangramento, aí não é recomendado. Porque aí pode gerar até algum risco de contaminação pelo uso da pedra, tá? Nessas lesões mais profundas. Então a pedra pómez deve ser usada em ressecamentos superficiais? Superficiais. Entendi. Próxima pergunta enviada pela Esther Mendes. Tenho bastante estalos no joelho. Posso usar uma joelheira durante a festa para evitar lesões? Pode. O ideal é que, se isso passe a se tornar algo frequente ou acompanhado de dor, que isso seja investigado e que se tenha um diagnóstico. Tá? Geralmente o estralo em si, sem nenhum tipo de outro sintoma, uma dor ou uma instabilidade, realmente não é preocupante. E geralmente o estralo não melhora somente com a joelheira. Entendeu? Então mal não vai fazer. Tá? Mas em algumas situações também não vai ser benéfico. Então o ideal é que descubra a causa desse estralo. Perfeito. Se existe alguma frouxidão, ou alguma dor, instabilidade ou alguma dor, a joelheira ela pode ser utilizada em algumas situações.
Próxima pergunta enviada pela Cíntia Teixeira. Aqueles adesivos vendidos em farmácias para proteger os pés contra machucado, resolvem mesmo? Eles ajudam, né? Eles protegem do atrito da pele com o calçado, tá? Mas mesmo assim, em algumas situações, o calçado mais endurecido ou o calçado mais novo, que não está amolecido, isso não é suficiente. Tá. Então, mas com certeza ajuda. Próxima pergunta enviada pelo Ângelo Souza. Caso a unha fique roxa após um pisão, ai que dor, ela pode ser arrancada? Não, geralmente não precisa arrancar. Tá? Então, quem já foi para o Carnaval da Bahia sabe o que é isso. Sabe, exatamente. Sabe E a questão da unha ficar roxa é nada mais do que formou um hematoma abaixo dela. Que vai sair esse roxo. Vai sair. Tá? Isso vai ser reabsorvido pelo próprio organismo. Tá? E muitas vezes a unha está tudo bem, está normal. Nossa, arrancar não precisa, né? Não, não precisa. Tá bom. E mais alguma recomendação para higiene dessa unha? Porque ela vai ficando oca embaixo. O organismo ele geralmente vai reabsorvendo e conforme o crescimento, esse hematoma vai saindo. Tá? Não tem como a gente passar muita coisa por baixo da unha porque é mais ou menos vedado. É esperar. Né? Então, é esperar, aguardar. A gente vai falar com o Maurício Garcia, vamos lá, Vamos doutor? lá. Ele é fisioterapeuta. Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Tudo. Então, Temos aqui, essa menina, olha o batom dela. Doris, isso. A estagiária, é essa Doris, a estagiária da tia. Olha o batom dessa menina. Mas a gente vai trabalhar com os pés dela. A gente vai fazer exercícios, alongamentos? O que a gente vai fazer, doutor Maurício? Na realidade, a gente tem que entender, como o próprio doutor explicou, que existem as lesões traumáticas, mas existem aquelas lesões por sobrecarga. Essas lesões por sobrecargas, é muito importante entender que há uma predisposição das pessoas que pulam o carnaval para que essas lesões apareçam. Elas não, tanto é que não aparece para todo mundo. Se todo mundo pulasse carnaval, tivesse tendinite, e não é para todo mundo. Então, porque, aquela pergunta, por que comigo, né? O que aconteceu comigo? Porque havia uma predisposição. Como o carnaval, nós imaginamos que as pessoas passam pequenos saltitos durante tempos muito prolongados, há uma sobrecarga de toda a região da sola do pé e da região posterior da coxa, a região de trás da coxa. Começando na batata da perna, vulgarmente lá no calcanhar praticamente, indo para a batata da perna posterior e muitas vezes ocasionando até uma lombalgia. A gente não sabe, a dor lombar. Por quê? Porque não estava preparado. Então, o que a gente vai tentar sugerir rapidamente assim, para as pessoas é exatamente pequenos gestos que possam fazer um alongamento. Eu trouxe, inclusive, essa caixinha que ela mostra a angulação ideal para fazer, porque as pessoas exageram um pouco no alongamento. Eu ia falar que eu estava achando essa pranchinha baixinha. Não é, esse é um erro clássico. Esse é o certo, é uma angulação própria funcional. Qualquer pessoa daqui que ficar em pé nesta posição vai ficar numa posição confortável. E se eu não tiver caixinha, eu posso simular num rodapé? No rodapé, numa guia de calçada, num degrau, né? E aí você vai tentar simular isso. Então, a ideia é que ela possa... Vamos fazer o exercício? Vamos fazer. Quer que eu segure o microfone daqui, Doris? Obrigada. Doris, ela vai subir. Então, primeira coisa, ela fica na posição em pé, naturalmente, se ela estiver numa guia, perto de um postezinho, ela segura. Então, esta região, essa angulação, é uma angulação que está confortável para ela. E alonga toda a região de trás. Os pés não precisam estar paralelos? Pode ser assim mesmo? Pode ficar paralelo, mas assim, é muito importante que esteja numa condição de conforto, é a condição funcional. Perfeito. É claro, paralelo é ideal porque você trabalha dentro de um eixo de alongamento. Mas o que nós precisamos entender é que nesse ponto que ela fica, 15 a 20 segundos, é suficiente para alongar. Agora, nós usamos uma pequena técnica, como pequenos saltitos, só uma sobrecarga muito grande no tendão de Aquiles, ou tendão do calcâneo, o nome mais correto. Então, a gente pede para ela fazer uma leve flexão, muito leve flexão do joelho, e ela nota nitidamente que essa força de alongamento desce para a região do tendão. E ela permanece mais 15, 20 segundos. Ela pode até tentar manter uma postura normal, não precisa nada de compensação. É só uma baixadinha assim. Uma baixadinha. Mas bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, aí você parou. E vai usando e vai no ritmo, né? Agora, não tem uma caixinha, ela pode simplesmente realizar o mesmo movimento de alongamento no chão, apoia bem o calcanhar. Aí está alongando de trás. Igualzinho, o mesmo alongamento sem o uso da caixinha. Leve dobradinha no joelho. Chega em casa, doutor. Claro.
Claro. Dá para fazer quando chega em casa. E manter o calcanhar apoiado é fundamental. É o calcanhar de trás. Lá, igual ela tá Senão fazendo. rouba, né? Senão aí Você vê não que a alonga nada. tendência é ela rodar o pé para fora ou tirar o calcanhar. Se eu peço para ela endireitar o pé, ela vai tirar o calcanhar. Endireita o pé, por favor. Olha lá, subiu o calcanhar. Ah, entendeu, Doris? Como que é? Fazer igual meu professor de yoga. Põe isso aqui para dentro, sente, Aí, agora põe o calcanhar no chão. Perfeito. Assim, ó. Esse é o movimento. E é um movimento Você está simples. sentindo aqui, Doris? Tá. Está sentindo, faz assim, está tirando o calcanhar. Então, esse é um alongamento. 15 segundos de um lado. 15 segundos. 15 eu falo assim, as segundos pessoas perguntam, fico 15, fico 20 segundos, tudo. A literatura preconiza de mais ou menos de 15 a 20 segundos, mais do que suficiente para essa musculatura alongar, né? E uma coisa importante para passar, assim, para as pessoas que seguem o seu programa é o seguinte: alongamento não é sinônimo de sofrimento e nem de dor. Ótimo. Então, por quê? Porque assim, está alongando? Não está doendo. Não tem que doer. Então, Se esse, tá é um, doendo, esse, tá é um, agredindo. esse é um mito. Ótimo. Não tem, alongamento não é para isso. Alongamento é para alinhar? Na realidade, o alongamento coloca o músculo numa posição mais de normalidade, de tranquilidade. Ele não vai fazer ninguém crescer, não vai fazer... Isso é uma coisa, porque são mitos. A gente pode fazer um programa de mitos e verdades, né, doutor, sobre alongamento. Eu já gostei. Mitos e verdades, mitos e verdades sobre alongamento. A gente pode falar muito, alongo antes, alongo depois. Vou pular carnaval, alongo antes. Alonga antes ou alonga depois? Aí não há necessidade, só o fato de você fazer o aquecimento pré-carnaval é suficiente. Tá. Sobrecarregou, alonga depois do carnaval. Então aqui nós aprendemos a pranchinha, que coloca os dois pés. Isso. A mesma função sem ter a pranchinha Sem pra ter a frente, pra pranchinha, trás. que pode fazer. Dobra um pouquinho o joelho. Tá? Isto. É o suficiente ou tem mais alguma coisa? E o músculo posterior da coxa, que você pode dar licença, eu vou pegar à vontade. uma faixinha ou uma toalhinha, qualquer coisa que você faz, por favor. Da gente fazer. Uma toalha de rosto. Uma toalha de rosto, o abadá. O abadá depois que usou. Então você apenas coloca aqui, né? Ela segura ali e simplesmente estica o movimento. Segurando o pé aqui, ela vai sentir a parte posterior da coxa. Tá doendo, Doris? Tá doendo. Lembrando que sem sofrer, não há sofrimento. Não tem, tá alongando, não tá doendo, isso é bobagem. Ô, doutor, o lugar correto é aqui. Tem cosquinha, Doris? Não. O lugar correto é aqui. A gente coloca, porque se você colocar muito abaixo, você perde a capacidade de colocar o pé na posição de maior tensão. Então é na parte Então você coloca simplesmente aqui, a almofadinha do pé, exatamente, e você simplesmente mantém o pé. Puxa, uma faixa normal, como eu falei, uma toalha, o que tiver à frente, né? Um lençol, qualquer coisa para ajudar. Para poder alongar. 15 a 20 segundos. E se a pessoa tem muita flexibilidade, consegue pegar no próprio pé, resolve? Resolve, claro. Tá. A faixa é justamente para compensar esse encurtamento, imagino eu. As pessoas que têm muita flexibilidade têm um pouco daquela questão de se exibir um pouquinho na razão. Então, a gente nota-se claramente isso em academias, um pouco, não há necessidade nenhuma. O alongamento é exatamente para colocar a musculatura numa posição de conforto, para que ela possa executar a função dela de maneira efetiva. Perfeito. E pular o carnaval sem perder a saúde e conseguir encarar a quarta-feira de cinzas, né? Porque ela chega, a quarta-feira de cinzas chega. Exatamente. O doutor João Paulo Bergamaschi, que é ortopedista e cirurgião de coluna, o site dele é ksp.com.br. O doutor Maurício Garcia é coordenador do setor de fisioterapia. O site dele é institutocoin.com.br. E Doris, a estagiária, é a nossa mascote, a nossa amada Doris, que é palma toda obra, sempre nos ajudando aqui. Bom carnaval para vocês. Muito obrigado, igualmente, para todos vocês. Muito obrigada. E eu adorei a ideia do mitos e verdades sobre alongamento. Interessante. Flor, é todo seu. Muito obrigada. Bom carnaval, viu?